Eba, vamos começar a semana juntinho? Hoje a Sol tá descansando, né, Dani? Um pouquinho lá em Campos do Jordão. Seja bem-vinda, Daniela Lopes. A gente trabalha, né? Linda, né, a Dani? A Dani que você acompanha na rádio Band Vale FM, também no jornal aí do meio-dia. Tá aqui hoje pra... Segunda a sexta, Jornal do Meio-Dia na Band Vale FM. Vai colaborar com essa beleza, que ela é linda demais, casadíssima. Olha quem fala com esse zóio azul, como Deixa eu falar, Dani, de você já tinha aparecido na televisão casada, já? Ainda não. Olha, a primeira aparição casada. É a primeira aparição. Ó, eu tô encalhado ainda, viu, gente? Vamos torcer aí por mim, né? Vamos torcer aí. Bom, vamos conversar um pouquinho com vocês também hoje. Um assunto super interessante com a Santa Casa de São José dos Campos. Já já a gente comenta com você. Mas que bacana poder começar o programa sempre falando ao seu coração. E essa é a mensagem para você, então. Nunca permita que nada e ninguém faça você duvidar do cuidado e do amor de Deus na sua vida. Pode acreditar que você é obra-prima, sim, nas mãos do Pai. Ele criou você com todo o primor e cuida de você a todo instante. Então, no dia bom, no dia mal, Deus ama você, Deus cuida de você. No dia que você está sozinho, sozinha, no dia que você está acompanhada, Deus está contigo. Tenha certeza disso. Esse é toque para você passar bem a semana de todo o nosso coração. Aliás, a Dani vai contar para a gente um pouquinho do que vai rolar hoje no programa. Vamos lá, Lucas. Poeta Ferreira Goulart morreu no Rio de Janeiro aos 86 anos. E dados preocupantes apontam que 260 mil brasileiros sabem que têm HIV e não se tratam. E você que está em casa, participe ao vivo pelas redes sociais ou pelo aplicativo Você na Band Vale. E a semana já começa com vários prêmios para você no Facebook do Falando Nisso. Tem 5 pares de ingressos do melhor cinema aqui da nossa região, o Kinoplex, que fica no Vale Sul Shopping. E para concorrer é muito fácil, viu? Você só precisa curtir e compartilhar essa foto. O sorteio será sexta-feira e no perfil do Instagram tem um kit da Cooper com várias delícias para você. Quer saber como levar tudo isso para casa? É só acessar @FalandoNissoBand, que no perfil do programa tem passo a passo de como concorrer. Vamos então começar o nosso papo. Hoje é dia de dicas de saúde, junto com a Santa Casa de São José dos Campos. Já aprendi tanto, mas tanto mesmo com a doutora conversando, porque muito se fala da cirurgia bariátrica. Muita gente acha que é a única solução e, infelizmente, realmente, às vezes é. Mas e a pós-bariátrica, a cirurgia para tirar as peles? Será que é muito difícil de se fazer, Dani? Tem tanta essa dúvida? É, porque não acaba ali, né? Não é só uma cirurgia para depois ficar com o corpo todo bonitinho. E quem vai trazer todas as dicas pra gente, todas as dúvidas aqui, tirando todas as dúvidas, doutora Luciana, pode vir. Pois é, vem aqui, minha querida doutora Luciana, da Santa Casa de São José dos Campos. Obrigada pela presença aqui. Obrigada. Muito bom ter você aqui. Fica à vontade. Muito obrigada, viu? Luciana Takaki. Takaki. Linda, já esteve aqui no programa com a gente. Antes de começar o programa, a gente perguntou umas 3 vezes o sobrenome dela e a gente ainda fica... Takaki, né? Porque é diferente. Doutora Luciana, muito se fala da cirurgia bariátrica e muita gente entende, às vezes, como a única solução. Como que a pessoa realmente pode saber se ela precisa fazer a cirurgia bariátrica e quais são os riscos, na verdade, do pós-operatório? A pessoa precisa entender que não acaba por ali, né? Olha, a cirurgia bariátrica, né, é o último recurso para a pessoa perder peso, né? Quando a paciente tem uma doença que é chamada obesidade mórbida. Obesidade mórbida, né? A pessoa que é um pouquinho mais gordinha, né? Isso. Então, geralmente as pessoas, quando chegam na obesidade mórbida, realizam a cirurgia bariátrica, evoluem aí com grandes perdas de peso. Tem paciente que chega a perder 40, 50, 60 quilos e evoluem com grandes sobras de pele. E essas sobras de pele que a gente faz as cirurgias que são as pós-bariátricas, né? Então, a cirurgia pós-bariátrica nada mais é que você simplesmente tirar aquela pele em excesso que com o tempo não volta. Isso. Uma parte isso depende da genética, das características do paciente, mas quando o paciente é muito obeso e perde muito peso, ele geralmente evolui com a flacidez, com sobra de pele. Entendi. Aquela gordura saiu e aquela pele que estava envolvendo aquela gordura, que esticou para acomodar toda aquela gordura, despenca. Então, isso geralmente leva, além de problemas de assadura, desvio de coluna, e além da questão estética
né, dermatite, problema de estética. Porque você viu, Dani, não é só a estética também, a gente fala muito da estética, da aparência, mas são vários problemas que podem ser ocasionados devido a esse excesso de pele que realmente precisa ser tirado. Exatamente, a preocupação maior não tem que ser só estética mesmo não, né? Tem que preocupar com o bem-estar, com a saúde, com tudo, viu? E agora, gente, daqui a pouco a gente termina aqui de tirar todas as dúvidas, porque agora você vai ficar muito bem informado com as notícias da redação. E morreu aos 86 anos, vítima de pneumonia, Ferreira Goulart, ele que é um dos mais importantes escritores da história da literatura brasileira e além de escritor também era poeta, teatrólogo. Confere aí. Ferreira Goulart estava internado no Hospital Copa d'Or, na zona sul da capital fluminense, havia 20 dias e morreu em decorrência de problemas pulmonares. Ferreira Goulart era poeta, ensaísta, crítico de arte, dramaturgo, biógrafo, tradutor e memorialista. Nascido em São Luís, no Maranhão, participou de todos os acontecimentos mais importantes da poesia brasileira. De 1970 a 1977, se exilou no exterior. Viveu na União Soviética, Argentina e Chile. Foi preso ao retornar ao Brasil, mas acabou solto horas depois da intervenção de amigos. Em 2002, foi indicado ao Prêmio Nobel da Literatura. Em 2007, ganhou o Prêmio Jabuti de melhor livro de ficção do ano com Resmungos. Em 2010, foi agraciado com o Prêmio Camões, o mais importante prêmio literário da comunidade de países de língua portuguesa. No mesmo ano, foi contemplado com o título de doutor honoris causa na Faculdade de Letras da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 2011, voltou a ganhar o Prêmio Jabuti com o livro de poesia Em Alguma Parte Alguma. Desde 2014, era um dos membros da Academia Brasileira de Letras. Uma grande perda, né? Que a gente realmente, na nossa cultura, nossa literatura, e fica nossos sinceros sentimentos para a família, mas deixou um grande legado também, que vai se estender por muitas e inúmeras gerações. Comentar com vocês que nessa segunda-feira, bem de madrugada mesmo, terminou o julgamento de Elise Matsunaga, e esse julgamento é considerado um dos mais longos da história da Justiça de São Paulo. A pena máxima poderia chegar aos 33 anos, mas ela foi condenada a 19 anos e 11 meses e 1 dia de prisão pelo assassinato, esquartejamento e ocultação do cadáver do marido, o empresário Marcos Matsunaga, que esse crime aconteceu aí em maio de 2012. Hoje, ela tem 35 anos. Só para a gente fazer uma conta básica, quando estiver beirando aí os 55 anos, ela vai estar novamente nas ruas. Então, cuidado aí você daqui a 20 anos, né, Dani? Vamos combinar, né? Deus que me livre, viu, de 19 anos vale uma vida de uma pessoa? Então. É um absurdo, né? A gente não pode julgar a lei, não pode julgar quem julgou. Mas que é difícil a gente aceitar. Ainda mais difícil. um crime bárbaro desse, Sim, né? É. Mas, né, agora a gente vai ouvir as informações das estradas. Chega de notícia ruim aqui. Quem quiser viajar, vamos saber se está tudo bem. Quem traz as informações é Israel Goldenstein. Muito boa tarde, Israel. Confirmada interdição na Via Dutra? Isso mesmo. Boa tarde, Daniela Lopes. Boa tarde, Lucas São Severino. E é você, nosso telespectador do Falando Nisso. Quem trafega sempre pela rodovia Presidente Dutra tem que ter atenção. Ao longo dessa segunda-feira, a concessionária que administra a rodovia dá continuidade às obras de modernização da ponte sobre o rio Barranco Alto, na altura do quilômetro 116 da pista expressa sentido São Paulo, lá na cidade de Taubaté. Por esse motivo, há um estreitamento de pista na Avenida Bandeirantes, sentido bairro Estoril, com o limite de altura no local de 5 metros. Normalmente, o limite é de 6 metros e 80 centímetros. Os motoristas que acessam o município pela entrada do quilômetro 115 da pista sentido São Paulo têm que ter atenção. Além disso, o limite de velocidade nesse trecho passa a ser de 50 km por hora. Na rodovia Presidente Dutra, quem vai sentido São Paulo, quem segue sentido Rio de Janeiro, tudo tranquilo no momento. A mesma situação nas estaduais Oswaldo Cruz, Floriano Rodrigues Pinheiro e Rodovia dos Tamoios. Excelentes condições de viagem nesta segunda-feira. Israel Goldenstein, direto da redação da Band Vale, para o Falando Nisso. É contigo, Dani. Muito obrigada, Israel, aí pelas informações. Lucas? Bom, vou ter que dar mais uma notícia triste, na verdade, dados preocupantes do Ministério da Saúde. 260 mil pessoas sabem que estão infectadas pelo HIV no Brasil e não estão se tratando.
Governo, pelo menos 112 mil pessoas estão infectadas pelo vírus e não sabem. Uma estimativa do Ministério da Saúde aponta que 827 mil brasileiros tenham a doença no país e só a metade está se tratando. Em 2015, foram realizados 8 milhões e meio de testes de HIV no Brasil. O estado com o maior número de casos por 100 mil habitantes é Roraima, com uma taxa de 8,1, seguido pelo Rio Grande do Sul, com 5,4, e pelos estados do Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro, ambos com índice de 5 casos por 100 mil habitantes. A média nacional é de 2,5 infectados por 100 mil habitantes. Situação complicada, né? Porque a gente sabe que hoje o HIV não mata mais quem faz o tratamento certinho, mas às vezes a ignorância, até o medo mesmo do diagnóstico positivo, tem ceifado muitas vidas no nosso país, como a gente acabou de comentar. E o pior, uma pessoa infectada sem fazer o tratamento, além de colocar a sua própria vida em risco, pode ser arma sim para infectar outras vidas. Então faça a sua parte, sexo seguro, e também regularmente faça exames de sangue para você ficar tranquilo e não ser, de repente, alvo dessa doença que já levou tantas vidas e ainda leva, não só no nosso país, mas em todo o mundo. Daniela. Isso mesmo. Agora a gente fala da previsão do tempo. O dia começou com sol hoje, mas parece que vem chuva por aí em algumas cidades da região, viu? Vamos ver aqui no mapa. Olha, primeiro na Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão, ó. Possibilidade de chuva, vai ter parcialmente nublado, com máxima de 24 graus. Já aqui, ó, em Caçapava, Piquete, Guaratinguetá, a mesma coisa. Tempo parcialmente nublado e pode chover no final do dia. Em Caraguatatuba, descendo a serra, Ilhabela, máxima de 25. Lá já o tempo está encoberto, viu? A gente destaca aqui São José dos Campos, que hoje tem máxima de 26 graus, tempo parcialmente nublado. Amanhã vai continuar por aí, ó, mas a partir de quarta-feira a gente já vê maior possibilidade de chuva e dias bem quentes, viu? Calor, aumentando aqui a temperatura. Hoje 26, daqui a pouco 31, 32. Na quarta e quinta-feira vai ficar bastante quente essa semana, Lucas. Então, se preparar para suar bastante, mas também preparar o guarda-chuva, que geralmente quando vem calor nessa época do ano, vem chuva forte também, Dani. Isso mesmo, e protestos contra o pacote anticorrupção aconteceram em várias cidades do país e você confere daqui a pouquinho aqui no Falando Nisso, não sai daí. E no próximo bloco tem ainda as dicas do Doutor Sorriso, olha só. Em nossas consultas clínicas, a queixa principal do paciente sempre está relacionada à estética. Hoje eu vou mostrar para vocês, no programa Falando Nisso, quais são as especialidades que podem melhorar o seu sorriso. Então não perca, daqui a pouquinho no Falando Nisso, como você pode melhorar o seu sorriso.